A gente vai falar sobre saúde, sobre... Temos bolo, temos vinho também, né, Jorge? Tem um vinho guardado ali também. Tem outro vinho ali, né? Diga. Tá, a gente vai falar de Vamos falar de Low Pressure Fitness. LPF. Mais conhecido como LPF. Tá. Voltei, mais um vídeo aqui. Trouxe a Juliana, que é fisioterapeuta, para falar de uma técnica que é LPF, que ela vai explicar exatamente o que é alguma coisa a respeito a vácuo do abdômen, vácuo na barriga. Muita gente me pergunta sobre vácuo, como é que faz para... Se isso afina a cintura, se isso emagrece, e eu trouxe alguém especialista no assunto para poder falar disso, porque eu sou tão leigo quanto você nesse caso. Então, Ju, bem-vinda. Tudo bom, gente? Fala aí pra gente, o que é LPF e de onde surgiu isso? Então, a primeira coisa que eu achei interessante que você pontuou é que as pessoas acreditam muito na questão que o LPF é o vácuo, né? É a questão da respiração hipopressiva, e ele é muito mais que isso. Na verdade, o LPF, ele é um método de reeducação, reprogramação postural. Essa é a primeira coisa importante que tem que ser dita. Então, peraí, se eu tenho problema de postura, dor na coluna, postura, hérnia de disco, tudo relacionado à postura, você pode pensar no LPF como uma ferramenta de trabalho, como uma ferramenta para atuar sobre isso. Ela pode ser usada como ferramenta não só de cura ou prevenção, como para melhorar alguma coisa, de performance de alguma coisa? Totalmente. O LPF é usado, inclusive, por atletas, para aumentar a performance durante a prática esportiva, porque o trabalho do LPF, além de funcionar na questão postural, na questão do core, pela questão da respiração que você falou, ele é todo um trabalho nas cadeias neuromiofaciais. A questão da respiração especificamente, ela vem como um plus, ela aumenta o trabalho que é feito quando você é colocado na postura correta. Então, por exemplo, vamos explicar melhor para as pessoas. Não adianta fazer o vácuo se você está na postura errada, entende? Não, tem técnica para fazer o vácuo, né? Tem técnica para fazer o vácuo, tem técnica para fazer o vácuo. Eu vejo as pessoas fazendo aparentemente o vácuo quando faz uma técnica de yoga, quando faz alguma coisa... São diferentes. São diferentes. É isso então, que eu queria saber. A respiração hipopressiva do LPF, ela tem uma origem no Dhyana Bandha, que é do yoga, que é essa respiração onde você esvazia o seu pulmão, você entra numa apneia expiratória, você deixa o ar sair todo de dentro de você, e aí sem ar nos pulmões, você entra na aspiração diafragmática. Você puxa o diafragma, você abre as costelas, isso vai promover um trabalho de alongamento excêntrico no diafragma. Isso foi uma dúvida, além das perguntas que eu recebo, foi mais uma dúvida particular minha, porque eu na academia eu dou aula de core. Core, depende de como você quer chamar. Se for nos Estados Unidos é core, se for no Brasil é core. A gente a brasileira tudo. E o core basicamente é o centro de força e equilíbrio, que é abdômen, lombar, quadril, todo aquele centro ali de produção de força e tudo mais. E muita gente acha que é a aula de abdominal, e eu falo que não, que é muito mais profundo, transverso de abdômen, toda a musculatura estabilizadora. E tem gente que não sabe, por exemplo, contrair o abdômen se não for para fazer uma flexão de tronco. E eu, na minha ignorância de LPF, eu dou técnicas que eu não sei se é do LPF para a pessoa fazer aquilo. Pode ser que eu esteja até errado, mas com o LPF, mas funciona. O que eu peço pro pessoal fazer? Ó, puxa o ar todo pela boca ou pelo nariz e encolhe a barriga o máximo que der. Não sei se tem a ver, já tô tomando esporro. Não, isso não é LPF. Não é LPF, não tô dizendo que é. Eu tô falando para ensinar a pessoa a contrair o abdômen, porque o abdômen não é feito para fazer isso. Ele é feito para fazer isso. Estabilizar. E a pessoa não sabe fazer isso. Pego a minha esposa, por exemplo, e falo, Dani, contrai o abdômen. Ela, não sei. Eu falo, tosse. Você contraiu. Bota a língua no céu da boca. Agora sopra. Contraiu. Só que as pessoas não sabem. Então, são formas que eu ensino a pessoa a fazer isso. Uma delas é, que eu achava que era LPF, Você ensina as pessoas a sentirem o abdômen exatamente, delas de alguma forma. Sem ter que flexionar o tronco. Abdômen. Isso. Porque, aí... Rapidinho. Senão eu me perco. Vai. Eu boto o cara pra fazer uma prancha e a pessoa tá na prancha com a coluna fazendo assim. Eu falo, contrai o abdômen pra fazer isso. E ela não sabe. Não sabe. Então ela fica toda empinada com a barriga lá embaixo. E aí o que eu peço pra fazer? Me corrija se eu estiver errado.
puxa o ar pela boca e nariz e suga a barriga lá pra dentro. E mantém a barriga e expira, que aí vai controlar o abdômen. Funciona pra contração. Não sei se é LPF. Pelo visto, não. Tomei um esporro. Tomou um esporro. Então, vai lá, assim, me tira essa dúvida. a primeira coisa que a gente estuda quando a gente aprende o LPF é a diferença de interpretação sobre a questão da musculatura abdominal, sobre esse core que a gente tanto fala, né? E a gente entende que o abdômen, 70% das fibras do abdômen são fibras tônicas, são fibras para manter a postura. Então a nossa parede abdominal é uma região feita para resistência, para sustentar, né, durante longos períodos de tempo a sua postura. Que a gente fica em pé 16 horas por dia, pelo menos. Exatamente. Existe uma coisa que é muito importante dentro do trabalho do Low Pressure Fitness, que é gerir, ou seja, tomar conta das pressões internas que a gente tem dentro do nosso corpo. Que pressões são essas? Pressão intraabdominal, pélvica e torácica. Isso ajuda no trabalho de pessoas que têm hipertensão, por exemplo. Isso pode melhorar um controle... Não é por aí. A pessoa com pressão alta, ela pode até fazer o LPF com todo cuidado, porque na hora da execução, por exemplo, da respiração, pode haver um aumento da pressão. Isso é uma curiosidade que tinham me perguntado. Pode fazer, mas tem que ser totalmente guiado, orientado pela pessoa com formação em low pressure, para saber o que pode fazer ou não pode fazer, quais as posturas pode fazer e quais as posturas não pode fazer. Tem risco? Né? Risco, eu digo assim, trabalha com respiração. Tem risco quando hiperventilação, apneia, alguma coisa que a pessoa possa dar uma leve desfalecida por fazer esse trabalho. Não. Porque se você pegar uma bexiga e começar, você vai dar uma tonteada. Não. Trabalha isso aí também? Como é que é isso? O tempo que você permanece em apneia expiratória, ou seja, você esvazia o seu pulmão e permanece sem ar durante 5 segundos, o iniciante, 4 segundinhos apenas. Então vamos lá. Repetidas vezes. Repetidas vezes. Inspira, solta o ar com toda tranquilidade e para de respirar por 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o tempo que você ficou. Repito. Isso é só uma amostra do que é uma apneia expiratória. No low pressure, a gente trabalha com 3 respirações para uma apneia. Então, você vai inspirar, soltar o ar. Faz comigo. Vamos lá. Vamos lá. Aí a gente vai só demonstrar a parte respiratória, porque a gente teria que entrar com toda a parte postural. Ainda tem, tá? eu vejo você fazer umas posturas assim com a mão, são as tal, posturas, que deve abrir a costela de alguma forma. Ativar serrátil, exatamente. Então não estou tão errado ali. Mas vamos ali só na parte respiratória. Eu oriento os alunos, Ela os faz, eu pacientes. faço, você faz também. A inspirar bem tranquilo pelo nariz sempre, então você inspira. Solta o ar pela boca, como se você estivesse embaçando o vidro, embaçando o espelho. Então, mais uma vez, inspira. Inspira o peito ou barriga? Inspira com tranquilidade, tá? Dentro do seu ritmo. Inspira mais uma vez. Apneia. E aí a gente entra com a orientação de abrir as costelas, que aí é o vácuo propriamente dito, tá? Mas aí essa apneia e esse abrir as costelas... Dá uma acalmada, é isso? Dá. Nossa. Tem vários efeitos no aparelho respiratório, no sistema nervoso central. Existem vários artigos explicando a liberação de neurotransmissores que trazem paz, diminuição de cortisol na corrente sanguínea. Eu, às vezes, de manhã, quando eu acordo com o horário certo, direitinho, eu dou uma pausa, eu fico em silêncio e fico respirando, respiração profunda. Às vezes eu faço uma apneia com o pulmão cheio, faço uma apneia com o pulmão vazio, mas nada tão contado. Eu vou me sentindo. Isso me acalma. Me acalma, meu oxigênio melhora no cérebro. Parece que meu corpo funciona melhor a partir daí. Tenho feito isso de vez em quando, é uma rotina que eu estou tentando criar. Mas eu faço postura, eu só fico sentado, relaxando. Sim, você fica na parte que é a respiração, que hoje em dia a gente sabe que é assim. Eu diria se você que é minha não meditação. respira, eu brinco até com os alunos também de Pilates, se você não respira, você não se movimenta bem. Então tudo começa pela respiração. Então o fato de você já pegar uma parte do seu dia, já dedicar para estar ali atento a estar respirando,
já é um primeiro passo e já te traz essa série de benefícios. No low pressure, especificamente, um aluno em aula fica em torno de 20 minutos praticando as posturas e a respiração o tempo todo. Então, no final da prática, ele entra num estado de relaxamento muito grande, pela questão respiratória e pelo encadeamento das cadeias todas faciais durante as posturas. Fiquei com duas dúvidas aí. Uma é, as posturas, eu tenho posturas ideais e próprias para fazer ou posso fazer em pé, sentado, deitado? Você tem posturas que são próprias, porque todas as posturas do low pressure foram estudadas, né, para atuar em cima dessas cadeias. Então não são posturas aleatórias. Entendi. Foram estudadas. Por exemplo, usando aparelho de eletromiografia para ver a ativação da musculatura transverso abdominal, assoalho pélvico, enquanto na postura, enquanto praticando a respiração. Então não são posturas, não saia em casa fazendo qualquer coisa. Não faça igual a mim, que fica sentado isso. Só. Você precisa de uma pessoa que tenha se formado, porque tem vários detalhes. É um curso, é uma formação. É uma formação. Não é uma técnica que você pega na internet. Não é uma técnica que você pega na internet, pelo amor de Deus. É uma formação, você está cuidando da sua postura, existem sérias coisas que podem acontecer se você fizer errado. Né? Qual profissional que a pessoa pode procurar para melhorar isso? Fisioterapeutas e educadores físicos que tenham passado pela formação do low pressure, que sejam credenciados, sejam formados, tenham tido todo esse estudo para poder aplicar nas outras pessoas, né? Então, assim, existem milhões de posturas. A origem lá atrás do Low Pressure Fitness vem de trabalhos posturais já conhecidos dentro da área da fisioterapia, que é o RPG, você já deve ter ouvido falar. Educação Postural Global, GDS, que é uma outra técnica também. Então são todas as bases para a criação das posturas que são usadas no Low Pressure Fitness, né? Você perguntou, né? Você trabalha em pé, você trabalha sentado, você trabalha ajoelhado, você trabalha semi-ajoelhado, você trabalha... Não trabalha deitado. De 4 apoios e deitado. Você trabalha em todas as posturas. Todas as posições você tem posturas específicas de trabalho. Cada postura dessa vai atuar dentro de uma linha de faixa diferente dos trilhos anatômicos. Tem essa base também, né? Se fala muito agora sobre isso. Toda vez que você bota uma palavra científica, eu vou ter que na edição colocar uma coisa. Ela tá acabando comigo. É porque toda a base do LPF vem do estudo de fáscia. E tá se falando muito sobre isso agora, né? No meio do movimento. E existe um profissional, que é o Thomas Myers, lançou um livro chamado Trilhos Anatômicos, que a galera toda aí de movimento está estudando. E o que esse livro fala, o que esses trilhos falam? Ele fala da conexão que nós temos de vários músculos do nosso corpo, fazendo linhas de transmissão de força. Então, assim, do teu pé até o seu pescoço, existe uma linha de transmissão de força. Então, tem catalogado aí mais ou menos uns 12 trilhos principais, né, de músculos que vão em continuidade, digamos assim, né, que exercem um tipo de tensão específica no seu corpo, eles vão se combinando dentro das... É como um trilho mesmo, vai combinando as ações musculares. As coisas vão se encaixando. Vão se encaixando, exatamente. O que é mais de dúvidas? A outra pergunta era... Você falou que o aluno fica em torno de 20 minutos fazendo esse trabalho. Esse trabalho é indicado. Se você for... Imagina que eu sou um paciente seu, já estou num nível avançado, sei fazer a técnica e tudo mais, estou apto a fazer sozinho, não sou uma pessoa de formação para passar para outras pessoas, mas sei fazer a técnica para o meu bem-estar. E eu faço uma atividade física, alguma outra coisa. Eu, por exemplo, faço luta, ou então faço musculação, ou faço qualquer outro tipo de treino. É indicado fazer no dia, com o treino, ou no mesmo dia, fazer antes do treino, pós-treino logo imediatamente, ou não é indicado fazer no dia que eu vou fazer uma atividade já de alta intensidade? Então, desde o início, quando você vai praticar, você vai me procurar, você fala, Ju, tô querendo fazer o LPF para melhora da minha performance,
para melhorar minha postura, melhorar minha concentração, melhorar minha respiração, alguma coisa na coluna, enfim. Você vai ser orientado desde o primeiro momento a ter o seu dever de casa. Então, você vai praticar comigo e eu vou dizer, olha, você vai fazer essa postura, você vai treinar isso agora essa semana. Então, a gente vai estar trocando o tempo todo, semana a semana, a gente vai estar trabalhando em cima das posturas que são mais indicadas para o seu caso, porque você é um atleta, que vai ser diferente, de repente, de uma pessoa de idade que apresente outras patologias, outras coisas agregadas. Então, desde o início, você tem que praticar em casa. Sim. 5 minutinhos. Por que 5 minutinhos? Você precisa, quando você vai mudar a postura de alguém... Não são 7 minutinhos, não? São 7? São 7 minutinhos, não? São só 5? Pode ser 7 minutinhos, pode ser até 10. Mas a gente brinca, a gente sabe como é que é o ser humano, né? Então, se eu disser assim, olha, você vai ter que praticar 10 minutos todo dia, a pessoa não vai fazer, entendeu? Então, se você fala assim, 5 minutinhos só, em outro vídeo eu todo explico dia, por que viraram 7 minutos. Você explica? Então, pode ser 7. Podemos fazer com 7. Explico por que virou 7 minutos. Tem um vídeo que eu falo sobre isso. 7 Mas não é minutos. papo pra agora, não. Tudo bem. Sem problema nenhum. Mas assim, você vai introduzir, você vai pedir pro seu cliente praticar aquilo ali, porque você está reprogramando a postura dele, né? Então ele precisa dar aquele input pro sistema nervoso dele de que todo dia ele recebe aquela informação. E aí na outra semana, tem gente que faz tem gente que faz 2 vezes na semana, o low pressure. Na outra semana ele vem pra aula, você repete, você muda, você já faz uma nova postura. Então assim, você vai treinar. E aí, quanto mais você treinar, quanto mais praticar, mais você vai, por exemplo, poder aumentar esse tempo de prática sozinho. Então, você vai poder fazer 10, 15 minutos, o tempo que você achar necessário, porque como é um trabalho de consciência corporal, você tem que estar ali muito atento ao que você está fazendo, para você não fazer errado. E você pode treinar, essa pergunta que você fez, né? Sim. Se é uma coisa que me deixa relaxado, isso vai influenciar positivamente para eu treinar, pode melhorar a minha performance ou só melhorar a minha performance no caso do recovery, na hora da minha recuperação. Porque, por exemplo, eu gosto de dar aquela respirada de manhã para o meu dia render bem. Mas vamos dizer que eu vá treinar de manhã. Se eu fizer isso de manhã, pode atrapalhar o meu treino? Não. Você vai, assim, na verdade, assim, a gente sabe que cada indivíduo responde de uma forma, né? A gente sabe, por exemplo, o low pressure, ele tem uma condição que, como ele vai trabalhar com essa respiração, com esse vácuo, a gente tem que estar de estômago vazio. Então, a gente não pode, por exemplo, tomar café da manhã e fazer low pressure, a gente tem que fazer antes. É questão anatômica, o órgão tá cheio, você vai empurrar Não dá, você vai trabalhar com redução de pressão e tudo mais. Ele reorganiza os órgãos também, né? Também. Então, você tem que estar de estômago vazio. Eu, particularmente, na formação, eu recebi uma instrução de que o melhor horário da vida para treinar low pressure seria logo cedo de manhã ao acordar. Teoricamente pelo jejum. Teoricamente pelo jejum, porque você acorda, tá de jejum, já pega ali aqueles 5 minutinhos. Mas pra mim não funciona. Pra mim não funciona. Minha manhã é muito estressada. Eu gosto, às vezes, no meio da tarde, pra dar uma parada, de noite. Você tem uma rotina parecida com a minha. A gente tem horários meio que quebrados, né? Aí, geralmente, a tarde é um horário que, assim... É um horário que a gente tem mais livre. Eu tenho horário mais livre à tarde do que à noite, às vezes. 3 horas da tarde, assim, daquele meio do dia, é a hora que eu gosto de praticar, é a hora que eu pratico depois melhor. Mas aí já deu tempo. Tá. Já deu tempo. Já digeriu. Já deu tempo. Se você almoçou meio-dia e meia e tal, e aí, lógico, não é uma feijoada. Tava esperando você falar isso, da feijoada. Não é uma feijoada, mas se você comeu lá normalzinho seu pratinho, lá pelas 3 horas e tal, você já pode praticar sem problema. Então, eu acho que vai muito da pessoa. Não vai ter nenhum prejuízo fisiologicamente falando, né? Se eu fizer, vai diminuir minha performance. Não tem nada correlacionado com isso. Mas você vai ver o que funciona melhor para você. Se funciona melhor você treinar e depois, logo do treino, você entrar com esse trabalho respiratório, reorganizando tua postura, ou se você faz previamente. Daí a importância de você ter que ter um acompanhamento logo desde o começo. Alguém tem que estar te orientando para te passar o dever de casa. Sim, o tempo todo. Até porque eu, no meu caso, eu estaria dando o meu feedback de como é que foi para mim e você ia me orientar. Sim. Ó, melhor fazer essa técnica assim, tal horário, depois, porque você tá respondendo assim. Na primeira tem que ter esse aula, feedback. você vai dar um feedback. Olha, eu fui treinar o low pressure antes e achei que não
não rolou, prefiro fazer depois do treino, do jiu-jitsu ou alguma coisa assim. Então, essa troca você vai ter o tempo todo com o teu fisioterapeuta, ou educador físico, com o teu instrutor, né? E existe algum tipo de periodização para postura, tempo que você vai ficar fazendo? A gente começa com 5 minutinhos, a pessoa que iniciou agora vai começar com 5 minutinhos, como você falou. E aí vai aumentando o gradativo. Pode aumentar gradativamente. Tem uma questão de periodização igual o treinamento. O treinamento físico, existe periodização para melhorar a performance, não entrar em efeito platô e tudo mais. É uma técnica que trabalha isso também? Tem períodos que é melhor, que você vai mexer no volume, né? Tem intensidade, tipo... Não. Trabalha esse tipo de coisa? Não, na verdade você vai manter a respiração a mesma. A respiração tem que ter um ritmo. Você precisa manter aquele ritmo cadenciado da tua respiração. Isso é muito importante para a técnica, né? Respiração tranquila. É uma técnica onde você não pode trabalhar com força, né? Quando você ativa, por isso que a gente usa muito esse termo, ativa a sua musculatura, não força a sua musculatura, você está trabalhando na resistência, no tônus. Dá um exemplo, mostra aí. Então, por exemplo, se você entrar na postura, né, sentar nos isquios, fazer uma postura sentada, tem a posição dos pés correta. Eu tô num sofá, não é o melhor ideal, mas eu vou só mostrar em relação ao braço. Então, existe uma postura que a gente chama de Atenas, na linha média, que fica aqui na linha mais ou menos do peito, onde a gente está empurrando, né? É como se estivesse empurrando alguma coisa. Como se eu estivesse empurrando alguma coisa, porque eu preciso ativar o serrátil, ele precisa ficar o tempo todo ativado. E as pessoas comuns não sabem nem o que é um serrátil. Exato. Então a gente, para isso, eu vou dar só uma pausa aqui, toques proprioceptivos nos lugares certos na hora certa. Então, assim, por exemplo, ela tá fazendo aqui, eu vou lá e cutuco onde eu quero que ela contraia. A gente toca nos lugares certos para a pessoa entender que se eu cutucar você aqui rapidinho, eu quero que você faça um autocrescimento, porque você está se deixando cair durante a postura. Eu preciso lembrar você de crescer no teu eixo. Então, tem faço muito nas aulas isso. Entendeu? Eu faço muito. O cara tá assim, eu vou lá e toco na barriga para ele ajeitar aqui. Toco no quadril para ele encaixar o quadril. Só no toque, ele já sabe o que tem que acontecer. E esses toques são muito precisos. Escapular, vai ajustando. No low pressure, a gente aprende também que os toques são nos lugares certos, com a pressão certa, né? Para que isso venha como uma neuroeducação. Isso vai entrar no sistema límbico do teu aluno. E ele nem sabe. Exatamente, para ele já ir sabendo o que vai fazer só pelo toque. Né? Então a gente entrar numa postura, você imagina que você vai ficar aqui, tem gente que não aguenta fazer 3 respirações, porque você vai ficar o tempo todo empurrando, o tempo todo imaginando que você está abrindo uma porta, que você vai jogar os cotovelos para fora, você vai manter a ativação aqui. Então não é força, se você exagerar... Ela vai sentir aonde? Ela vai sentir, se ela pegar, ela vai sentir a musculatura que está sendo ativada do serrátil, do posterior de ombro, ela vai sentir. É sutil. Isso é consciência corporal. Porque isso a pessoa às vezes não sabe. Ela vai falar não sabe nem, ela vai falar asa. Se ela falar, ótimo. Se ela falar, porque ótimo. Ela tá sentindo, entendeu? Testa aí. Mas Como é que é? Eu tenho que estar aqui. Aqui. Eu tô como se eu estivesse empurrando uma porta. Empurrando, afasta e mais. Afastando. Isso, você tem que ter uma boa distância de uma mão para outra. Esse ombro aqui é meio tortinho. Então, é LPF, tá precisando. Não, é cirurgia mesmo. É âncora que eu tenho aqui mesmo. Aí aqui, ó, você vai empurrar a minha mão, né? Lá dos também. 2 lados, lá também. Vai abaixar esse ombro aqui. Então, você vai mexer na postura para o teu aluno, se for necessário. Então, se você tem um problema lá naquele ombro, a gente vai começar mais baixo isso. Você vai crescer aqui e vai empurrar os cotovelos para fora. Então, ativa. Se botar a mão na asa, tu vai sentir alguma coisa. Eu quero que você abra os espaços. Para abrir? Eu tava fechando a escápula. Exatamente. Não, abre as escápulas. E aí, cuidado com o ombro. Tá e aí você formigando fica aqui. Meu dedinho. Pronto, já entrou, já botou força demais, bota menos. Difícil, hein? Eu tenho o hábito de fechar a escápula, ter que abrir. Exatamente. Tem que abrir sem arredondar, né? Sem arredondar. Você tem que somente trazer a escápula aqui, ó. A minha barriga entrou. Sem querer, minha barriga entrou. Minha barriga entrou. Isso é bom, né? Já tá ativando o tônus aí, ó. Já tá ativando o tônus. E é isso. Agora você imagina que no início... Mesmo. Pode descansar. Ai, obrigado. E no início a pessoa vai falar isso. Cansa. A pessoa vai falar, nossa, mas que cansa isso? Porque ela não está acostumada a trabalhar com resistência. Não, e eu tenho consciência corporal. Eu consigo
sentir Sim. onde eu ativo ou não, mas Sim. já saiu da minha zona Agora, de conforto, total. É uma coisa interessante que você perguntou da periodização, eu lembrei agora, existe uma didática dentro da questão do LPF, que no início você pega o seu aluno, ele não está acostumado com esse tipo de treino, né? É totalmente diferente, né? Então, no início fica muito estático, mais estático, porque você está ensinando ele a entrar nas posturas. Né? Tá ensinando ele o que é isso, o que é manter aqui, o que é empurrar. Então existem umas posturas mais básicas que a gente meio que explica assim, olha, tem um nível 1, digamos. Sim. Né? Então você vai ficar mais estático, você vai aprender essas posturas e elas são simétricas. Então é interessante a gente falar sobre isso. Né? Então você trabalha na simetria, seja aqui, seja aqui, seja aqui. Então tudo é simétrico. Num segundo passo, seu aluno ele já consegue ativar toda a musculatura, consegue sustentar a postura, está respirando perfeitamente, assimetria. Então você começa a trabalhar A fazer dissociação exercícios de posição. dissociados, assimetria nas pernas, entram novas posturas que ele não fez ainda na primeira fase. Entendi. Então Terceira aí seria a fase, periodização. Terceira fase do trabalho, você já começa a colocar componentes rotacionais, né, nas posturas, e você começa a trabalhar com a mobilização neural. Então você começa também a trabalhar posições da sua mão, dos seus braços, onde você faz um deslizamento em cima dos 3 principais nervos, né, ulnar, medial e radial. E agora, para finalizar, o vácuo em si, como é que faz isso? Tem uma técnica específica? Porque lembra que eu falei? Eu mando meu aluno fingir que tem um canudo no umbigo e puxar aquilo ali. Fez no vácuo. Não faço mais isso a partir de hoje. Não faça isso. Mas é para ele entender que ele tem que jogar o umbigo para dentro. Então, mais uma vez, a questão do vácuo puro e simplesmente não representa nada pra gente dentro do LPF, né? Ele sozinho, isolado, ele não é LPF. Então, ele pode ser dito como tô encolhendo a barriga, tô fazendo... Ele não traduz o LPF. Dentro da técnica, o vácuo representa 30% da importância do conjunto todo. Então, assim, não adianta você fazer o vácuo se você não ativar uma série de coisas. Entendi. Aqui que eu já meio que mostrei um pouquinho pra você. Eu achava que achava que o vácuo era o principal. Na verdade, o vácuo não é o principal. Consequência. O vácuo ele vem para potencializar aquilo que você já está fazendo. Mas, por exemplo, vale lembrar aqui que grávida pode fazer LPF. Qualquer período da gestação? E grávida não faz vácuo. Grávida não faz. Grávida respira normalmente, faz as posturas, faz as ativações que a gente chama de pautas posturais, e ela não faz vácuo, porque se o vácuo é para diminuir a pressão, dependente, grávida absolutamente vai fazer esse tipo de respiração. Né? O hipertenso também, ele vai ser primeiro olhado para ver se é um hipertenso controlado, tem todo um cuidado de trabalhar com o hipertenso, porque o hipertenso também pode de repente trabalhar o LPF sem o vácuo. Então assim, é entender que o vácuo vem potencializar o trabalho, mas ele não é a ferramenta principal do trabalho. Eu entendi o vácuo como consequência, porque quando eu fiquei nessa posição aqui, você começou a me tatear, inconscientemente eu joguei pra dentro. Não sei se foi porque a gente tava falando a respeito, mas ou pela postura. Faz aí. Deixa eu ver se dá pra mexer aqui na blusa, pra gente poder... Faz aí que eu acabei de comer a feijoada. Aí não dá. Mentira, comi bolo só. Então vamos lá. Então vou botar aqui uma posição basiquinha que dá pra fazer aqui nesse sofá. Então a gente senta, vai começar. Ponta do pé tá pra cima. Isso, a gente faz dorsiflexão. Tá. Aí pé de palhaço. A gente inspira. E eu já tenho que estar crescendo, eu já tenho que estar ativando tudo. Então quem tem 1,5 m vai chegar a 1,60 m. Terceira respiração. E aí, segura? E volta controlando. Se a gente está gerindo a pressão interna, se a gente está querendo que o abdômen ganhe mais tônus de base,
Não adianta também eu pensar, ficar louco, desesperado, querer fazer um vácuo maravilhoso, aí eu saio do vácuo como? Com a barriga lá na frente. Entendi. Entendeu? Então, assim, tem muito detalhe dentro da técnica. Não dá pra sair pegando vídeo do YouTube e reproduzindo, que é muito detalhe em relação à postura, em relação à respiração, né? E realmente pegar e reproduzir, você corre sério risco, assim, quando você não entende, né, da técnica em si. Cheguei aqui totalmente ignorante e descobri que eu tinha certeza. Sou muito ignorante nesse assunto. Não, tá acho que a gente vai ter que começar outro. Vamos fazer o bate-papo 2. Exatamente. Então, ó, pra gente finalizar, tirou um monte de dúvida aqui. E se você ficou com alguma dúvida aqui, já deixa um comentário aqui. Eu vou deixar o contato da Juliana aqui, a rede social dela aqui também em algum lugar. Provavelmente aqui embaixo na descrição do vídeo. Pra você seguir ela lá no Instagram, Facebook, YouTube, não sei o que você tem. Tem o Instagram, tem um monte de informação legal. Já ela vai estar no YouTube também, que eu vou pegar ela no YouTube já. E aí, pode mandar pergunta pra ela, deixa as perguntas aqui que eu encaminho pra ela e a gente vai trocando essa informação. E de repente alguma pergunta sua vira um próximo vídeo, um parte 2 aí. Pode ser. De repente ela me bota realmente na prática pra fazer. Eu acho até isso. Eu vim almoçada, eu não sabia que tinha que fazer jejum, eu vim almoçada. Tá aqui, a promessa tá aqui no canal. Segundo vídeo, Pedro fazendo low pressure fitness. Uma aula inteira. Segundo vídeo vai ser uma aula prática, pronto. A gente vai posicionar tudo, eu vou estar fazendo como paciente ou aluno dela. Fechou. E quem tá aí faz desse lado. Fechou. Esse é o segundo vídeo. Fechou? Fechou. Ju, obrigado. Foi difícil? Não, foi tranquilo. Uma vergonha de gravar. Falei, bate-papo. Bate-papo. Foi ótimo. Beleza. Agora a gente faz o bate-papo.